embora nascida no Renascimento, né? Porque eu nasci em 1959. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Então, 14 anos depois, era o Renascimento. Não deixava de ser, né, o Renascimento. Embora nascida lá no Renascimento, no segundo Iluminismo, eu sou apaixonada por meios digitais. Eu digo até que meu filósofo favorito da contemporaneidade é o Buzz Lightyear. O Buzz é o amigo do Woody, né? Eu não sei se ligam no Toy Store, né? Ele é um amigo do Woody. E eu adoro o Buzz. Eu tenho um Buzz em cima da mesa, porque o Buzz é o cara que diz ao infinito e além. Eu adoro isso. E adoro ter 58 anos, quase 58 anos, e pensar que a vida é ao infinito e além. Então, é o que eu digo. Embora nascida lá no Iluminismo, lá no Renascimento, eu adoro esse mundo digital e as 1000 possibilidades que ele permite a gente sonhar. Uma delas, e assunto específico de hoje, nesses meus 10 poucos minutos, é a sociedade tecnológica que a gente vive, a sociedade de risco, uma sociedade em rede, que é o que me encanta hoje nos meus estudos, a gente pensar que vive uma sociedade em rede o tempo todo, e os seguros efetivamente digitais, com telemetria, em especial no seguro automóvel, que vão poder medir o tempo todo algumas condições de dirigibilidade e, a partir delas, fixar preço de seguro, valor de risco, evidentemente, e, consequentemente, valor de prêmio. Se é risco, dá para calcular prêmio, conforme a explicação que me antecedeu, e aí fazê-lo tão adequadamente que seja possível, mês a mês, modificar esse valor de prêmio. Então, já existem produtos no mercado que mensuram o risco a partir das freadas que a gente dá durante o tempo do percurso que desenvolveu. O tempo de percurso, em média, quanto tempo a gente guia? Quantas arrancadas a gente deu? Enfim, qual a forma como a gente está se comportando? Que é a telemetria tecnológica que vem dos carros de Fórmula 1 e de toda essa tecnologia embarcada na indústria automobilística tão fantástica. Eu fico extremamente animada com isso, até porque me parece que possa fazer uma coisa que no Brasil, André, teria que ser um milagre, que é estimular o motorista brasileiro a ser um pouco mais responsável, um pouco mais consciente, coisa que a gente sabe que não acontece em nenhum estado da federação. Sempre parece que o outro guia melhor. Eu vou para o Rio e eles dizem, não, o paulista guia melhor. Aí eu chego aqui e o cara fala assim, não, é lá em Minas que eles guiam melhor. Não, ninguém guia bem nesse país. É um absurdo, né? A gente mata um Vietnã por ano em acidentes automobilísticos. Então, eu fico encantada com essa possibilidade de seguro por telemetria, com essa plataforma embarcada dentro do nosso carro, esse mundo digital embarcado dentro do nosso carro e ajudando a dar noções mais precisas de risco e, consequentemente, de prêmio. Agora, algumas questões controversas já surgem daí. Tenho a impressão que é isso mesmo, muito bem abordado pelo Marcos. A primeira questão é corretor de seguro e venda direta. Essas coisas vão conviver. Não tem jeito. Nós vamos ter aqueles que vão querer fazer compra direta, vão querer contratar diretamente, e vamos ter aqueles que não vão abrir mão de corretor de seguros, até porque contratar serviços é muito da nossa alma. Ter esse serviço à nossa disposição, em especial em momentos de sinistro, faz toda a diferença. Então, eu não vejo, sinceramente, que isso seja um problema. Nós vamos ter público sempre para as duas modalidades. E, quando não, vamos desenvolver sistemas, me parece, por meio dos quais o corretor de seguro permita essa reunião de dados por meio de plataformas dele próprio, corretora, ele faça essa obtenção de dados que, depois, trabalhados, tratados, poderão chegar na plataforma da seguradora com os dados já devidamente organizados para que você possa fazer precificação. Agora, nada disso vai ser possível se a gente não mudar o modelo de regulação que a gente tem. E, nesse aspecto, me frustra profundamente que a gente ainda viva num mundo de superintendência. Superintendência, nesse país, é o que representa de mais retrógrado da memória de um Estado extremamente patriarcal, patrimonialista e profundamente retrógrado.
Aliás, o Estado, que a vida inteira se esmerou em criar dificuldade para vender facilidade por meio de um instrumento muito conhecido chamado corrupção. Quando a gente fala em superintendência, e a Superintendência de Seguros Privados é uma superintendência, ela é a memória desse Estado totalitário, desse Estado getuliano, desse Estado ditatorial. A gente já tinha que ter passado desse modelo. Poderão me dizer que a gente não construiu agências lá muito democráticas? Está aí, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que não me deixa mentir. De democrático, nada. Né? Uma agência que tem traços profundamente arbitrários, profundamente, enfim, discricionários, o que preocupa muito. Mas, de toda a sorte, a gente ainda pode entender um pouco melhor como é que se faz a indicação para uma agência. E também que as pessoas que estão lá têm um mandato por tempo determinado. Pode ser ruim, mas será ruim por 4 anos. É péssimo, mas será péssimo por 5 anos. Mais ou menos como casamento. Você decide o quanto tempo quer aguentar aquela coisa chamada casamento. 4, 5, 10, 20 anos, tal. Enfim. Mas a agência tem essa vantagem. E tem um mínimo de transparência quando a gente tem hoje, e aí vamos louvar a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que a gente consegue assistir às reuniões, que ela faz lá suas audiências públicas, e é possível participar. Então, nós precisamos urgentemente de um outro modelo. Não dá para fazer, não dá para pensar em organizar seguro digital com o modelo de regulação que a gente tem hoje. E que mais? É um modelo voltado para sanção, é um modelo voltado para punição, não é um modelo voltado para a defesa de mercado. E isso qualquer manual elementar, básico, por mais elementar que seja o manual de direito econômico, um que você compre no sebo a R$10, vai te dizer que o papel do órgão regulador não é só o papel de fiscalizar, não é só o papel de multar, é o papel de ajudar a organizar o mercado. E a gente não tem isso. Se já não organiza com papel, como é que vai organizar digital? Então, eu fico extremamente preocupada com se a gente vai conseguir avançar nisso. Também me preocupa muito a questão do tratamento de dados no país, e aí eu vou na sua linha, uma certa histeria coletiva que existe em torno da questão de dados. Eu tenho um smartphone, que eu descobri há muito pouco tempo que eu tinha esse nome, eu chamava de celular, por óbvio, e aí alguém me chamou a atenção, um aluno, certamente foi aluno. Essas contribuições são sempre de alunos bem mais novos, mais antenados, eles que me ajudam com isso. E aí um aluno diz, professora, a senhora usa o telefone quanto tempo no dia? Eu falei, eu tenho umas ligações que eu até nem atendo, assim, para forçar o cara a me passar um WhatsApp. E ele falou assim, então, professora, repara, o que a senhora menos usa esse aparelho é para celular. Então, ele não é mais um celular, ele agora é um smartphone. Né? Eu achei isso lindo e passei a usar. Então, eu não tenho mais telefone celular, tenho smartphone. Aí eu baixo qualquer coisa lá e ele realmente tem aplicativo para tudo. Né? Quantos copos d'água você tomou, coisas muito úteis, assim, extremamente... Quantos passos você deu no dia, é uma coisa muito útil. Eu acho sensacional. E aí, bem, você fica usando aquele troço, e quando você baixa um aplicativo, ele pergunta assim, quer compartilhar suas fotos? Por que o Waze quer minhas fotos? Né? Aí eu falo, não, ele está aí, não baixa o aplicativo. Aí eu baixo um outro aplicativo lá, que me sugeriram, que é sensacional para, sei lá. Aí ele pergunta, quer compartilhar seus dados, seus contatos? Aí eu falo, não. Aí pega e não baixa o aplicativo. Eu tenho que falar para ele que eu compartilho e tal. Beleza, tudo bem, ele manda. Eu já entendi. É ele que manda e ponto final. Aí, quando a gente vai discutir proteção de dados, e recentemente eu analisei um projeto de lei falando sobre isso, quando você vai discutir proteção de dados, começa uma histeria coletiva dizendo, não, os dados para serem compartilhados têm que ser previamente informados, quais vão ser os dados, como é que eles vão ser tratados, como é que eles vão ser arquivados, quais vão ser os sistemas de segurança, se eles vão ser cedidos, transferidos e tal. Bom, mas isso é para a empresa que trata dados, que recolhe e trata os dados. Agora, para o próprio consumidor perante outras empresas no mundo digital, não tem isso tudo. Então, nós precisamos ser um pouco mais realistas. No afã de proteger o tratamento de dados, a gente esquece que já acontece isso que o Marco disse. As pessoas compartilham o que querem o tempo todo. Aliás, elas compartilham, às vezes, muito mais do que eu, pessoalmente, gostaria de saber a respeito delas. Tanta gente que eu admirava, e depois de ver as fotos do final do ano, na festinha da firma, deixei de conviver, Sérgio Melo. Porque, assim,
cara que faz aquilo na festinha da firma, o que é capaz de fazer dentro da minha casa no final de semana? Então, não convidemos mais. É isso, as pessoas se expõem o quanto querem, e quando descobrem que se expuseram em demasia a ponto de se arriscar, correm para dizer que nós precisamos tratar dados. A legislação de tratamento de dados nesse país, se aprovada, é draconiana. E me espanta quando, na ocasião, a gente esteve em contato com o governo, com a Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, para falar exatamente desse projeto de lei, e disse, olha, dados é insumo na área de seguro. Seguro precisa de dados. Quanto mais dados tiver, melhor para o próprio segurado. E aí ouvimos da Senacom, naquela época, que disse, nossa, a gente não havia pensado em seguro quando falou disso. Ah, não, cara pálida. Não, nós não havíamos pensado em seguro quando nós pensamos nessa regulação. Ah, tá bom, se 6,5%, 6,5% do PIB não está fazendo diferença, eu começo a ficar bastante assustada com o regulador. Tem também, por fim, aqui, eu prometo que estou encerrando, porque eu era só debatedora, não tenho que fazer outra palestra. O que é uma temeridade também me convidar para alguma coisa que eu não posso falar. Eu sou professora, Vanessa, pelo amor de Deus. Professor, para falar bom dia, vai 20 minutos. Né? Então, é a proteção do consumidor, um velho tema sobre o qual eu estou debruçada já há muitos anos, como todos os senhores e as senhoras sabem. Hoje, como nunca, se fala na necessidade de informar o consumidor. E eu tenho tentado fazer ver aos meus colegas consumeristas, aos meus queridíssimos amigos e irmãos, estudiosos de direito do consumidor, de que informação é volitivo. Informação é por vontade. Quem tem filho adolescente sabe disso. Eles entendem tudo de Assassin's Creed, é isso? E não entendem absolutamente nada de matemática. Eles entendem tudo sobre tecnologia e não entendem absolutamente nada sobre história. Salvo a que está no Assassin's Creed. Informação é volitivo. Você precisa ter vontade de se informar. E isso não tem mudado de geração para geração. Porque eu, por exemplo, não leio o manual até hoje. Eu compro lá o troço, o forno de micro-ondas, e aperto o botão. É por isso que o meu forno de micro-ondas nunca tem relógio funcionando. É por isso que eu nunca sei como é que faz para dourar no forno de micro-ondas, porque eu aperto o botão. Claro que isso, às vezes, vai ao limite de colocar o próprio aparelho em risco, como recentemente aconteceu com a televisão lá de casa. Eu tirei o satélite do ar, porque eu apertava os botões ao mesmo tempo. Enfim, mas eu não quis me informar. Eu não quis me informar, eu quis correr o risco de apertar botões. Informação é volitivo, só se informa quem quer. Quem não quiser não se informa. E, portanto, a responsabilidade não pode ser atribuída só ao que fornece. Isso podia ser feito há 27 anos atrás, quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor no Brasil. Mas hoje, não mais. De toda a sorte, a lição de casa é que a gente tem, no meio digital, e especificamente no seguro digital, uma oportunidade única para dar as informações, para fornecer as informações que levem as pessoas a entender não o contrato, mas a operação de seguro. Eu tenho dito sempre que aquele que entende a operação de seguro não precisa ler contrato, porque ele se compreende parte de uma mutualidade e ele passa a entender por que ele pagou 2.800 de prêmio de seguro ao ano e o carro dele, na tabela FIP, vale 50 mil. Ele começa a entender que entre os 2.800 e os 50 mil, alguém vai pagar essa diferença, e não é a seguradora, porque se fosse ela, não seria uma atividade economicamente rentável. Quando ele se percebe parte de uma mutualidade, ele se diferencia na forma de tratar aquele contrato. E aí o contrato se torna até indiferente, o contrato se torna até um complemento, porque a ideia central ele já compreendeu. Nós temos, nesse momento, uma oportunidade, uma janela de oportunidade, como se diz, preciosíssima para, por meio digital, levar a informação. E podemos fazer isso de uma maneira muito criativa, o que, me perdoem, nós não temos sido, nesses últimos anos, o setor de seguro não tem sido nada criativo em termos de informações. Eu quero falar uma palavra sobre as associações. Elas são fruto da falta de compreensão da operação de seguros. Muitas pessoas optam pela participação numa dessas associações que estão fazendo aí proteção veicular porque não entendem a diferença de seguro e da proteção veicular. E isso está se transformando numa moléstia nesse país, num câncer, eu devo dizer. Só aqui no estado de Santa Catarina, hoje já são cerca de 40 mil, Marlene me corrige, 40 mil
veículos que estão sob proteção, sob a égide da proteção veicular, e não estão mais em contratos de seguro. Aliás, cumprimentar aqui o Sandro, cumprimentar a Marlene, os corretores de seguro de Santa Catarina, que estão começando a orquestrar um trabalho, estão começando a liderar um trabalho para esclarecimento, não vou nem dizer contra a proteção veicular, porque ela não é ilegal de maneira nenhuma, são associações, podem trabalhar naquilo que elas estão fazendo, mas é preciso que o consumidor entenda perfeitamente o que ele está assinando quando é parte de uma proteção veicular, de uma associação, e o que ele está assinando quando ele preenche uma proposta de seguro e firma um contrato de seguro. É preciso que a gente reconheça que o gap ocorrido e que deu ensejo à proliferação das proteções veiculares em todo o país vem da falta de informação, da falta de compreensão do consumidor, entre outras facetas. Eu quero encerrar aqui fazendo mais duas observações, e essas já não têm mais a ver com o assunto técnico de que tratamos. Eu quero agradecer, embora não estivesse aqui pela manhã, por força da agenda, que anda meio complicada, quero agradecer a referência que foi feita à minha pessoa essa manhã, no painel que reuniu a doutora Andréia Signorino Barbati, que reuniu a professora Ive Cassas, e que eu, ao chegar aqui, me mencionaram que eu fui brindada com essa referência, como tendo sido a precursora dessa proposta de congresso. Muito obrigada por me colocarem nesse contexto histórico. A consciência é tranquila de não ter feito mais nada do que era a minha obrigação como cidadã brasileira, como apaixonada pela casa a qual eu pertenço, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, como grata à OAB por tudo que ela faz de bom à sociedade brasileira e a todos nós, advogados. Tenho a impressão, no entanto, que se me mencionam Vanessa Barcelos, é porque eu posso ir um pouquinho mais adiante. Se me mencionam no passado, é porque talvez o que eu tenha para dizer no presente seja justo. Nós precisamos ir além desse modelo. Eu estou muito feliz com a presença dos tribunais, como sempre estive, mas quero a presença da academia. Onde está a universidade brasileira que não está dialogando conosco? Onde é que estão os institutos de pesquisa, os institutos de estudo, que não estão aqui dialogando conosco? Precisam vir, ainda mais a essa terra, onde nós temos uma das melhores universidades do país, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, além de outros parceiros vigorosos, como é o caso do CESUS, que sempre nosso parceiro em todas as iniciativas aqui. Vamos nos propor, não sei onde será outro congresso, Marcelo, talvez passe para a responsabilidade do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que a gente, então, leve as universidades para o nosso evento, leve os estudiosos de direito do consumidor, de direito civil, de contratos, de responsabilidade civil, e são tantos que nós conhecemos, que estão lá na vida acadêmica fazendo belíssimos trabalhos de mestrado, de doutoramento, de pós-doutoramento. Vamos expandir esse modelo, porque é assim que nós vamos entender melhor aqueles que estudam sistematicamente e vamos ensinar a eles como funcionam as nossas operações econômicas. Quero te cumprimentar, Vanessa, finalmente, agradecendo a você por todo o empenho, por todo o sacrifício pessoal que isso significa, e aí estendo esses cumprimentos à pessoa do Dr. Fernando Lucchesi, que deve ter sofrido muito nesses últimos dias, não é? Afinal de contas, são momentos muito tensos. Muito obrigada por concretizar os nossos sonhos, Vanessa. Muito obrigada por concretizar os nossos sonhos. Sonhar é fácil, dura ter alguém que concretize, como você faz, como o Reinaldo fez, como o Rio Grande do Sul certamente fará, e outras sessões da OAB certamente farão. Quero me despedir agradecendo a todos e lembrando que o ano que vem, em outubro, a gente realiza o Congresso Mundial da Associação Internacional de Direito Seguro, a AIDA. Esse congresso será em outubro, por volta de 12 de outubro, não estou com a data de cabeça, mas acho que é 12, 13, Sérgio, não lembro agora. 12 a 15, obrigada, Sérgio. De 12 a 15 de outubro, no Rio de Janeiro, estaremos lá reunidos com todas as sessões mundiais da AIDA. É uma oportunidade magnífica para a gente conhecer como é que funciona o seguro na Europa, como é que funciona o seguro na América Latina, como é que funciona o seguro na Austrália. É uma oportunidade magnífica para a gente expandir conhecimentos e trocar informações. Tomara possamos estar todos juntos em outubro do ano que vem,
lá no Rio de Janeiro, muito melhor do que está hoje, com certeza. Tenho toda a convicção de que a gente do Rio de Janeiro vai renascer mais uma vez aí como Fênix, dar de novo para nós todos brasileiros o orgulho que a gente sempre sentiu daquele estado tão querido. Muitíssimo obrigada por esse evento, foi um presente para mim. Fiquem com Deus e tenham um ótimo final de semana.